Começo de ano, começo de novas publicações chegando ao Brasil. Na CCXP do ano passado, a Panini divulgou algumas coisas que ela planeja lançar aqui no Brasil esse ano. E assim, todo início de ano a gente não tem uma surpresa tão grande, porque os gibis de super-heróis eles são publicados em relação aos Estados Unidos em intervalos de 10 a 12 meses. Então tem muita coisa que vai ser publicada aqui que não é surpresa. Por exemplo, você vai falar, o gibi do Homem-Aranha vai continuar sendo publicado em 2021. Isso é óbvio, todo mundo sabe. Então tem muita coisa que a Panini anunciou que não era bem um anúncio. Tipo, vai ter o quadrinho do Rorschach, do Watchmen em 2021 da DC Comics. Beleza, é um dos quadrinhos mais falados dos últimos meses, era meio óbvio que ia sair aqui. Mas tem coisas que a Panini anunciou que vale a sua atenção, que vale o seu investimento, se você tiver uma graninha pra ler. E são coisas que eu vou recomendar aqui que são muito boas pra quem quer começar a ler também, porque eu sempre tenho essa preocupação. Eu sempre parto do pressuposto que quem tá me vendo pode ser uma pessoa que nunca leu o quadrinho na vida, então pode ser que ela queira se interessar por algo que não dependa tanto de cronologia, né? Porque quadrinho de super-herói tem muito disso. Então eu separei algumas dicas aqui, começando pelo que a Panini vai publicar. Eu não envolvi outras editoras nesse vídeo, porque, enfim, eu não sei se esse vídeo vai render, se vocês vão curtir, que são dicas do que você vai ler, ou que você pode ler, sem medo, em 2021. Então, vamos ver. Vamos ver se vocês gostam das minhas sugestões. E são coisas que eu definitivamente vou ler. Tirando uma outra exceção que eu já li, ou já tenho, mas vamos lá. Primeiro, falando do lado da DC Comics. Minha primeira sugestão da DC Comics é o Monstro do Pântano Absolute, que é uma publicação da DC Comics / Antigo Vertigo, que hoje é Black Label, né? Que é uma atualização, é uma fase do Monstro do Pântano escrita pelo Alan Moore, que não escreve mais super-heróis, então é um material histórico, de certa forma, de você ter. E é nessa fase que o Alan Moore cria uma série de conceitos e personagens e coisas da mitologia do Monstro do Pântano e adiciona ao personagem, e isso vira algo recorrente. Inclusive, muitos dos elementos criados pelo Alan Moore foram usados também na série do Monstro do Pântano, que teve aí recentemente, que foi cancelada, mas é uma série muito boa, inclusive. Esse Absolute, a Panini não divulgou quantos volumes vão ser, mas vai ser um encadernado bem grosso, tá? Capa dura, no mesmo formato do Sandman, que saiu há alguns anos já. Então é um negócio que deve ser caro. Infelizmente não está ao alcance de todas as pessoas, mas se você tiver uma graninha sobrando aí, eu acho que é um material que vale muito a pena. Eu não vou comprar porque eu já tenho a edição anterior que a Panini lançou, que é bem satisfatória, é um papel bom, se eu não me engano são 6 volumes, saiu uns 2 anos atrás aqui no Brasil, que já era uma republicação, porque a Panini já lançou isso aqui em outros anos anteriores, então essa é uma terceira republicação da fase do Monstro do Pântano do Alan Moore, e vale muito a pena. Alan Moore é um cara genial. Então, se você quiser ler, é um quadrinho que mistura horror com ficção científica. Tem muito mais elementos de horror cósmico, principalmente. E então, eu recomendo que vá atrás. Outro que já saiu aqui e deve voltar agora é o Homem-Animal do Grant Morrison. Grant Morrison, que é esse simpático careca aqui, ele é um cara que eu não sou tão fã dele, eu gosto de alguns trabalhos dele, não todos, bem poucos. Tem outro trabalho dele que eu vou citar nessa lista aqui, inclusive. Mas essa fase do Homem-Animal dele, todo mundo fala muito bem. Tem até um lance engraçado que tipo, o personagem meio que encontra o Grant Morrison no meio da história e eles conversam. Eu nunca li, mas eu sempre ouço falar muito bem, inclusive desse momento específico, que é um momento histórico. E assim como o Alan Moore fez com o Monstro do Pântano, muitas coisas que o Grant Morrison estabeleceu para o Homem-Animal nessa série, nesses encadernados que a Panini vai relançar, porque já saiu aqui anteriormente, foram usadas pela mitologia do personagem durante os anos que se seguiram. Então também é um material histórico, e também é um material que eu desconfio que vai ser um pouquinho caro, tá? Bem pouquinho. Mas se você tiver uma graninha sobrando, se você gostar de Homem-Animal, se você gostar de Grant Morrison, se você gostar de DC Comics, é algo que eu recomendo, que leia pelo menos. Agora vamos falar de Marvel. DC basicamente era isso, a gente vai ter Guerra do Coringa, vai ter Dark Knights, Death Metal, mas são coisas que, como eu disse, já estavam previstas para sair aqui, então são novidades de fato. E aí na Marvel a mesma coisa, tem muita coisa que vai sair. Inclusive a minha primeira dica aqui anotada é o 10 de Espadas, que é uma mega saga dos X-Men. E essa é a minha única exceção em termos de, beleza, materiais que todo mundo já sabia que vai sair aqui e não precisava ter anunciado. Porque é uma mega saga que faz parte da cronologia atual dos X-Men,
que foram reiniciados pelo Jonathan Hickman, né? Não foi reiniciados, mas é como se fosse, e tá colocando os X-Men sob um novo aspecto político dentro do universo Marvel. Eles vivem dentro de Krakoa, que é uma ilha viva com vários portais para todos os lugares do mundo, do planeta, da galáxia. E aí vai vir essa saga que vai envolver todos os títulos dos X-Men em várias partes, né? E é legal porque X-Men está sendo publicado aqui no Brasil numa revista só. Todos os títulos estão saindo numa revista só. Quinzenal, é verdade, 2 edições por mês, a partir de dezembro de 2020, mas você não precisa comprar outros materiais para continuar acompanhando, então essa saga vai sair toda dentro da revista de X-Men, o que é bem legal. Sobre a saga em si, vai ter tipo, eu não vou entregar muito, mas vai ter tipo um torneio, um Mortal Kombat envolvendo os X-Men e outros mutantes, e cada um vai usar uma espada lendária, por isso que é 10 de espadas, para poder lutar contra o seu oponente. E aí isso vai mudar de alguma forma um dos conceitos novos que foram introduzidos ali na ilha de Krakoa nessa início da fase do Jonathan Hickman. Toda essa fase do Jonathan Hickman, na verdade, eu recomendo que você leia desde o início. No momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, por exemplo, se eu não me engano, tá no número 7 ainda, então é bem fácil de correr atrás e ler desde o número 1 e aproveitar e consumir, porque é uma fase histórica que vai entrar pra história, que tá mudando muita coisa nos X-Men e tá trazendo muita coisa de verdade boa pra realidade dos X-Men, pra narrativa e pros personagens. Então, 10 de Espadas é uma saga muito boa, acabou de ser concluída lá fora, então, e a própria fase atual dos X-Men é uma fase que tá indo muito bem, e eu recomendo que continue acompanhando, mesmo depois que 10 de Espadas acabar. Mas eu acho que isso vai ser só em 2022. Pelos meus cálculos aqui, 10 de Espadas deve chegar lá pro segundo semestre do ano, vai demorar bastante ainda. Então, enquanto isso, vai acompanhando a revista dos X-Men, para você não ficar perdido ou perdida. E também envolvendo X-Men, a Panini falou que vai relançar a fase do Grant Morrison dos X-Men, ou Novos X-Men, como ele é chamada. Como eu disse, eu não sou tão fã de Grant Morrison, mas quando eu sou fã dele, eu sou fã de verdade. Tem coisas que ele escreve que são muito boas, e esse Novos X-Men é uma delas. É uma fase incrível dos X-Men. Na época que saiu nas revistas mensais, eu comprava essa fase para ler, só que, enfim, eu me desfiz dessas revistas tem um tempo, e depois quando saiu em encadernados simples eu não peguei. Mas agora, nessa nova leva de encadernados, eu provavelmente vou pegar, porque é uma saga memorável. São 6 ou 7 encadernados, alguma coisa assim, e um melhor do que o outro. A conclusão muita gente não gosta, mas eu gosto bastante, inclusive os traços. Tem muitos desenhistas que variam bastante entre cada edição. Tem uma série de desenhistas diferentes. O Frank, eu tô lendo aqui a lista, ó, Franco Coitelli começa a desenhar, ele desenha muito bem. Tem o Leinil Francisio, que também desenha muito bem. Aí tem caras que não são muito bons, tipo o Igor Corday, que eu não gosto do traço dele, é bem feio. Tem o Ethan Van Sciver, que hoje em dia é um representante de extrema direita nos quadrinhos, então é um cara detestável que a indústria toda tá, sabe, rejeitando. Mas tem outras pessoas boas: Phil Jimenez, Chris Bacalo, Mark Silvestre e Salvador Larroca. Mas o que importa é que toda a saga é escrita pelo Grant Morrison e é muito boa, também mudou completamente os X-Men na época, e quando ele deixou o título também deixou de uma forma completamente diferente, e tem coisas aí dessa fase que duram até hoje. Por exemplo, a Emma Frost. Como a Emma Frost entrou nos X-Men, ela era uma grande vilã, ela era do Clube do Inferno, não sei o quê. Nessa saga aqui, isso é explicado, e nessa saga também é mostrado como ela entra e fica como uma das líderes, um dos membros mais importantes dos X-Men. Então é uma fase que eu recomendo muito, mesmo se você não tenha lido nada dos X-Men antes. É bem legal porque foi na época que saíram os primeiros filmes dos Mutantes, então foi uma coisa bem interessante de acompanhar paralelamente ao cinema. E, enfim, o Morrison escreve muito bem os Mutantes, tem cenas memoráveis, tem, sabe, mortes que duraram durante anos. Algumas já foram revertidas, mas outras duraram muitos anos. Então eu recomendo dar uma lida nessa fase. Eu separei aqui também para falar do Omnibus dos Eternos. Omnibus, para quem não sabe, é uma forma de publicação que traz centenas e centenas de páginas num único volume. E aí é um volume grossão, assim, pra você ler. É super pesado, é difícil de ler. Pra ler em casa, não dá nem pra você carregar pra lugar nenhum. Só que é dos Eternos, e é um material escrito e desenhado pelo Jack Kirby, que, enfim, é um cara que, enfim, é considerado o rei dos quadrinhos, não é por um acaso, tá? Jack Kirby é eterno.
E se você tá interessado em conhecer os personagens do próximo grande filme da Marvel, depois de Viúva Negra, que são os Eternos, é um material que talvez valha a pena. Vai ser bem salgado, porque todos os ônibus que a Panini lançou até agora foram caros. Eu diria que foram preços até mais ou menos justos, né? Mas eles lançaram o do Conan e o do Quarteto Fantástico, mas se você quiser acompanhar, se eu não me engano vão ser 2 volumes, mas não tenho certeza. Mas eu chuto aí uma publicação, deve ser tipo mais de 200, 300 reais por volume. Tá? Então, não recomendaria a todo mundo, é só para quem realmente é muito apaixonado pela Marvel e principalmente para quem quer ter um material do Jack Kirby em casa. E aí, para finalizar, também tem 2 mangás, né, que na verdade eu vou acompanhar um só, mas todo mundo fala muito bem do outro aqui que eu separei. O primeiro é o Chainsaw Man, quase que não sai, que é um mangá muito louco que terminou no Japão agora, é da Shonen Jump, que mistura monstros, demônios, yakuza e trambiques e um monte de coisa. Todo mundo falou muito bem desse mangá aqui no Brasil, todo mundo que leu. Ele acabou de ser concluído no Japão, vai ter uma segunda parte, mas tipo, a primeira história foi concluída e vai sair no Brasil já sendo concluído, que é muito bom para quem quer acompanhar. Então talvez eu acompanhe por isso. Eu ainda tô incerto, mas todo mundo falou tão bem que eu acho que quem quiser começar a ler um mangá talvez seja uma porta de entrada. Parece ser um mangá adulto, tá? Tem bastante violência, então eu recomendaria para maiores de 18 anos. E o outro, que eu não devo comprar por uma série de motivos, mas todo mundo fala muito bem também, é Kaguya-sama Love is War, que gerou, né, um anime muito popular do ano passado, ou ano retrasado, que conta a história de 2 amigos de escola que são tipo, super inteligentes e super queridos por todo mundo na escola. Secretamente eles se amam, mas nenhum dos dois quer admitir um pro outro, né? Eles são meio cabeças duras. E é uma comédia romântica, então é uma história que eu não espero muito e eu não gostaria de investir, porque já são mais de 20 volumes e não acabou ainda no Japão, apesar de terem me falado que tá pra acabar, mas eu não pretendo comprar, mas se você quiser ler um mangá leve, um mangá divertido e engraçado, talvez seja uma boa opção para você que queira acompanhar algum mangá. Se não, tem o anime, né? O anime já tem 2 temporadas, a primeira eu acho que está disponível na Crunchyroll, e tem aí uma promessa de ter as 2 temporadas completas no Funimation aqui no Brasil, mas a gente ainda não tem nenhuma confirmação nesse sentido. Então vai saber quando isso vai acontecer de fato. Mas é isso. Tem outros mangás que a Panini lançou, mas nada me chamou muito a atenção. Então são essas as minhas 2 recomendações de mangá. Então valeu, esse vídeo fica por aqui. Eu espero que você tenha gostado das minhas sugestões. E se você for acompanhar alguma dessas coisas, ou se você for acompanhar outras coisas, comenta aqui embaixo. Como eu disse, não envolvi outras editoras nesse vídeo, porque eu quis fazer esse vídeo como um teste para ver se vocês curtem. Se ele der certo, eu volto fazendo com novidades de 2021 de outras editoras. Valeu? Se você não é inscrito ou inscrita ainda, recomendo que faça sua inscrição no canal, é de graça, vai me ajudar bastante. Quero chegar em 2.000 ainda em janeiro, vamos ver se eu consigo. E é isso. Obrigado por acompanhar o canal, esse vídeo fica por aqui, até mais.